students, my name is Camila. Olá, alunos, meu nome é Camila. E na aula de hoje nós iremos estudar sobre o Simple Past Part 2, a parte 2 do passado simples. Nós iremos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada, né? Iremos utilizar o Simple Past ou o passado simples quando nós queremos descrever uma ação completamente terminada no passado, ok? Ela começou e terminou no passado, nós iremos utilizar o passado simples. Exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Quando nós quisermos também falar de uma ocorrência habitual de ações no passado, também iremos utilizar o presente, o passado simples. Por exemplo, I always played soccer on Mondays. Eu sempre joguei futebol aos domingos. Relembrando, né, a estrutura do Simple Past. Em frases afirmativas, nós acrescentamos o ed no final dos verbos regulares e, em caso de verbos irregulares, colocamos ele em sua forma no passado. Em frases negativas e interrogativas, nós utilizamos o auxiliar did, ok? Na forma negativa, agora nós vemos aí a estrutura, né, do passado simples, do Simple Past. Nós temos o sujeito, mais did not, mais o verbo e o complemento. Embaixo nós temos a mesma estrutura, só que de forma abreviada, ok? O sujeito, mais o didn't, mais o verbo e o complemento. Vale lembrar para vocês também que na língua inglesa nós temos muitas palavras com abreviações, ok? Naquela questão ali do apóstrofo, como vocês viram na estrutura, fica subentendido que tem uma letra ali, tá? No caso, a letra O no not, ok? Ao invés de dizer did not, né? Eles acabam abreviando e fica didn't, ok? Por exemplo, nós temos She didn't go to school last week. Ela não foi para a escola semana passada, em que o sujeito da frase, no caso ela, né, she, de acordo ali até com as cores, né, da frase, para que vocês possam identificar. Didn't, no caso, é não, né, para negar ali que ela foi para a escola. O verbo go, que é o verbo ir, né, no caso ali conjugado no passado, ele acaba sendo traduzido como foi, ok? E o complemento da frase, né, to school last week, para a escola semana passada. Tá destacado ali o go, né, como eu falei para vocês, que é o verbo, um dos verbos principais da frase. Nós temos o go. E na forma interrogativa, como que nós iremos fazer perguntas com o passado simples? Nós iremos utilizar o auxiliar did, ok? Did. Nós iremos utilizar também o sujeito, o verbo, o complemento e o sinal de interrogação, até porque é uma pergunta, né? Então, não esqueçam do sinal de interrogação. Nós temos ali o exemplo. Did you play soccer yesterday? Você jogou bola ontem? Em que o sujeito, né, nós temos ali o you, play, que é o verbo jogar, né, no caso jogou no passado, e o complemento, né, soccer yesterday, no caso, né, jogou bola, jogou futebol ontem. E aí, para finalizar a frase, nós temos o pontinho de interrogação. Relembrando para vocês que o verbo auxiliar, ele não possui tradução. Então, se a frase começar com do ou does, ou no caso o did, né, você já vai saber que é uma frase na forma interrogativa, ok? Mas que ele não possui tradução. Nós temos ali short answers, que são perguntas curtas, né? No caso do passado, você vai dizer yes, I did. Sim, né? Eu joguei, no caso ali da pergunta. Ou então, no, I didn't. Não, eu não joguei, ok? E long answers, né? Para respostas mais longas, você vai utilizar yes, I played soccer yesterday. Sim, eu joguei futebol ontem. E para dizer que não, né? No caso, no, I didn't play soccer yesterday. Ok? Não, eu não joguei futebol ontem. Mais uma vez, a gente destaca ali o verbo play, né? Que é o verbo principal ali da frase. Ok? Temos outros exemplos e vocês vão ver agora comigo. Nós temos
Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? You worked yesterday. Você trabalhou ontem. E you didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. Nós temos ali a mesma frase, né? Só que na forma interrogativa, afirmativa e negativa, para que vocês possam ver essa questão aí da estrutura, né? De forma mais clara, ok? No caso, a primeira perguntando, a segunda afirmando e a segunda negando. Vejam também que, no caso do verbo auxiliar, ele aparece ali no início da frase, né, para fazer uma pergunta, no caso da frase interrogativa. Na segunda frase, ela é afirmativa, então o verbo work, que é o verbo trabalhar, no passado ele vai utilizar o sufixo ed, ok? Ele vai finalizar com as letras ed, porque vai indicar passado, ok? E na terceira frase nós temos o didn't, né, que é o verbo auxiliar mais o not, como nós vimos na estrutura, que vai, né, dizer ali, né, no caso na estrutura da frase, de forma negativa, ok? Nós iremos utilizar esse didn't. Vamos agora para os exercícios. Nós iremos exercitar o que nós vimos hoje sobre o simple past, ok? E vocês vão responder comigo, né, aí de casa. Complete as frases abaixo com a flexão do simple past, né, com a flexão do verbo no passado simples, correta dos verbos entre parênteses. Fique atento à forma indicada. Entre parênteses, vocês vão saber ali se é uma forma afirmativa, negativa ou interrogativa, ok? Em inglês, affirmative, negative or interrogative. Ok? No número 1 nós temos I, the house, 3 times yesterday. Eu, 3 vezes em casa ontem. No caso, to clean, né, o verbo limpar, na forma afirmativa. Na número 2 você vai completar, né, a frase. Nós temos she, ela, the windows because it was too cold. A janela porque estava muito frio. E ali nós temos entre parênteses to open, negative form. Abrir na forma negativa. Na número 3 nós temos the class, a aula, at 8 a.m., né, às 8 em ponto. Nós temos ali entre parênteses o verbo to begin, começar, né, na forma negativa, no caso negative form. Número 4 nós temos he, to be a doctor when he was a kid. Ele ser um médico quando ele era criança. E aí nós temos to want, que é o verbo querer, né, na forma afirmativa. E número 5, the accident, né, o acidente, last night, na noite passada, nós temos o to happen, né, que aconteceu, acontecer, na forma interrogativa. Como que esses verbos vão ser encaixados nessas frases de acordo com o simple past, que é o passado simples? Na primeira frase nós temos I cleaned the house 3 times yesterday. Eu limpei a casa 3 vezes ontem, né? No caso ali o verbo clean, ele vai acrescentar o ed no final porque ele está no passado e somente, né, completar ali com a frase que já está na tela para vocês, ok? Na número 2 nós temos she didn't open the windows because it was too cold. Ela não abriu a janela porque estava muito frio, ok? Esse didn't open, no caso ali, né, o verbo era abrir na forma negativa. Na número 3 nós temos the class didn't begin at 8 a.m. A aula não começou às 8 em ponto. Na número 4 nós temos he wanted to be a doctor when he was a kid. Ele queria ser um médico quando ele era criança. E na número 5 nós temos uma pergunta, né? No caso uma frase na forma interrogativa. Então nós começamos com o verbo auxiliar, né? Did the accident happen last night? O acidente aconteceu na noite passada? Então nós
E começamos com o verbo auxiliar did, e happen, né, é o verbo acontecer, no caso aconteceu, né, na noite passada. E essas são as formas em que as frases irão ficar no passado simples, ok? Questão número 2, nós temos: identifique a sentença que não foi escrita corretamente com a estrutura do Simple Past. Vocês vão ler comigo, né? Apenas uma não se encaixa na estrutura correta. Na letra A, Did she go to the party last night? Ela foi à festa ontem à noite? Na letra B, Did you have a wonderful day? Você teve um dia maravilhoso? Letra C, Sandra and Paul worked all night long. Sandra e Paulo trabalharam a noite inteira. Letra D, Dad wasn't so good yesterday, né? No caso, o pai não estava muito bom ontem. E na letra E nós temos The teacher didn't correct the tests. A professora não corrigiu os testes. Qual dessas frases aí ela não está de acordo com a estrutura do Simple Past? A primeira, ela está sim de acordo, né, com a estrutura, até porque nós iremos começar uma pergunta com o did, né, e toda a estrutura dela está correta, né, de acordo com a língua inglesa. A letra B também está correta, né? Assim como na primeira, para a pergunta nós iremos começar com o verbo auxiliar did e finalizar com ponto de interrogação. Na letra C também nós temos uma frase correta, até porque está na forma afirmativa, né? Ela apresenta toda a estrutura de uma forma afirmativa correta. Letra D também, no caso na forma negativa, né, nós iremos utilizar ali o wasn't, né, para dizer que ele não estava muito bem, né, ontem. E a letra E foi a única incorreta. Por quê? Quando nós utilizarmos o didn't, como vocês estão vendo ali, né, no caso, the teacher didn't corrected the tests, nós temos ali um verbo com ed no final. E quando nós utilizarmos esse didn't, no caso já na forma negativa, você vai colocar o verbo na forma original, ok? Você não vai precisar colocar esse ed no final para indicar, né, no caso ali numa forma negativa, ok? Você somente vai colocar the teacher didn't correct the tests, ok? Sem esse ed no final. Ok, nossa aula de hoje foi finalizada, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.